Graça e paz, você que acompanha o nosso programa Cura para a Alma, quero agradecer a sua audiência. No nosso programa de hoje, quero responder uma pergunta que muitas pessoas têm feito. A pergunta é: quando já tentamos de tudo e ainda não conseguimos a cura que tanto queremos e precisamos, o que fazer? É sobre isso que quero falar com você hoje no nosso programa Cura para a Alma. Há um texto na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Esse texto bíblico, ele vai nos ensinar e nos dar alguns conselhos para que nós possamos prosseguir, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas ou das tribulações. É um conselho que nos mantém na rota, sem perder o foco do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então vem aquela pergunta: mas quando eu tento de tudo, já busquei alternativas, já fui em vários locais, já pedi ajuda de conselheiros, já fui buscar ajuda em recursos médicos, o que fazer? Eu tenho uma resposta para você, dada pelas Escrituras. Então, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a sair do nosso controle, o que fazer? O primeiro conselho que eu quero dar para você é: aguente firme. Sabe, nós precisamos compreender que a vida é feita de desafios. E que o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, Ele nos conhece. E há um texto na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, que diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar, porque junto com a tentação vem também o escape. Esse texto nos assegura de que Deus, que nos conhece, Ele não vai permitir nenhuma dor, nenhuma tribulação, nada além da nossa capacidade. É por isso que nós não podemos desistir. Sabe por quê? Deus não desiste de nós. Jesus nunca desistiu de nós. É interessante que você tenha essa consciência. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele que nos conhece, Ele jamais irá permitir uma luta, uma tribulação, um desafio ou até mesmo uma tentação, além da nossa capacidade. Então, aguente firme. Segundo conselho que eu quero te dar: não se esqueça que você é humano e possui fraquezas. Nós vivemos em um mundo caído e neste mundo caído nós estamos sujeitos a limitações oriundas das nossas fraquezas, oriunda das nossas limitações humanas. E, sendo assim, eu estou passivo de cometer erros. Porém, o maior erro que você deve evitar é o erro de desistir facilmente das coisas. Nós vivemos hoje em uma sociedade, em um mundo em que as pessoas querem respostas rápidas. Quer uma comida? Tem que ser algo pronto, preparado, na hora. As pessoas não querem ter mais
ter que gastar tempo para conseguir as coisas. E isso também vai refletir no quesito de conquistar, vencer ou até mesmo obter sucesso. As coisas não vêm facilmente. E dentro das nossas limitações, muitas vezes as nossas atitudes tornam-se fatores que vão ampliar ou diminuir a nossa capacidade de lutar, de perseverar. Por isso, olhe para dentro de você, tenha um olhar introspectivo e reconheça que você é humano. E dentro desta humanidade você tem limite. E um dos limites é justamente o tempo. Nós somos limitados pelo tempo. Existem coisas nas nossas vidas que levam tempo para ser conquistada. Entre elas está a maturidade. Então você é humano. Você não chegou ao conhecimento pleno. Você não chegou à sua capacidade plena. E até que isso aconteça, você precisa compreender que há coisas que vão demorar para ser conquistada. Entre elas, repito, a maturidade. Terceiro conselho, seja perseverante. Você não pode desistir facilmente. Você tem que ser firme, você tem que reconhecer que você é humano, que você é limitado, que você não pode fazer todas as coisas a hora que quiser. Você não tem resposta para todas as indagações da vida. Você não tem condições ou até mesmo habilidades para resolver tudo em um passo de mágica. Porém, seja perseverante. Seja perseverante. No mundo empresarial, em especial no esporte, temos uma palavra que é muito importante, que tem que fazer parte do nosso vocabulário diário, chama-se resiliência. Você tem que ser uma pessoa resiliente, você tem que ser firme, você tem que ser perseverante, não desista facilmente. Perseverança, tem que ser uma pessoa perseverante. Inclusive, há um versículo bíblico que o próprio Deus nos ensina e honra a perseverança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, Deus honra aquelas pessoas que são perseverantes. Então, não desista facilmente dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu falei aqui há poucos dias que tudo aquilo que vem sem nenhum esforço, nós valorizamos pouco. Porém, aquilo que você conquista com muita luta, com muito sacrifício, a tendência é você valorizar. Deus não quer que sejamos covardes diante dos obstáculos, sabia disso? Por que Deus não quer? Porque Ele nos deu um espírito de coragem. 1 Timóteo 1,7 diz isso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então Deus não se agrada dos covardes. Quando você lê o livro de Apocalipse, uma das pessoas, uma das atitudes que pode manter uma pessoa fora do céu é a covardia. A Bíblia diz que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. É por isso que Deus nos dá um espírito de coragem. No dia da angústia, no dia da tristeza, no dia da dor, você não pode se mostrar frouxo, sabia? Eu gosto do texto de Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na tradução NVI, diz assim: se te mostrares fraco no dia da crise, você não será um vencedor.
Se no tempo de crise você te mostra frouxo, você se tornará um perdedor. Então, em tempos de crise, é o tempo em que se revela os grandes homens, as grandes mulheres. Sabia disso? Se demonstrar forte, perseverante, quando as coisas estão indo muito bem, é fácil. Mas é no tempo de crise que você demonstra realmente ser uma pessoa perseverante. Agora, existem momentos nas nossas vidas em que a segurança bate. A insegurança vai cruzar o nosso caminho. E nessa hora, o que fazer? Então eu vou ser perseverante, eu tenho que reconhecer que eu não estou apto e não tenho todas as condições para resolver todas as coisas, e eu preciso ser aquela pessoa que aguenta firme. Mas quando a insegurança cruza o nosso caminho, quando a insegurança bate a nossa porta, quando vem aquele sentimento de que eu vou desistir, de que não vai dar certo, eu não sei, o que eu faço? Olha o conselho que eu te dou. Não deixe a bateria acabar. Sabe como chama-se essa bateria? Você não dá lugar ao esgotamento. Essa bateria chama-se esgotamento. Você não pode dar lugar ao esgotamento. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior deve se renovar a cada dia. Na nossa vida, nós temos que trabalhar com prevenção. Eu trabalhei muito tempo com prevenção à AIDS. E eu tinha um slogan, lá nos anos de 1998, Deus nos usou para termos a primeira casa de apoio ao doente de AIDS, em Marília. E eu fazia também um trabalho de prevenção. Naquela época, a AIDS estava matando muitas pessoas e era necessário. Então, nós criamos um slogan e trabalhamos com prevenção à AIDS e às drogas. E o slogan era: prevenir é chegar antes. Prevenir é chegar antes. Você pode se precaver, você pode ser uma pessoa preventiva para não chegar ao esgotamento emocional. Sabia disso? O estresse é um conjunto de fatores que leva a pessoa a um esgotamento. O estresse é isso. Mas você pode ser uma pessoa preventiva. De que maneira? Desanimar nesse texto em que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior precisa ser perseverante, não desanimar. Ele está falando, desanimar é sinônimo de exaurir. Você não aguenta mais. E ele nos alerta a não chegar a esse ponto de perder as nossas forças. É muito mais fácil você reverter um quadro quando você reconhece os sintomas de que você está prestes a entrar no esgotamento. E depois que uma pessoa entra num estado de esgotamento emocional, é muito difícil. Depois que você se entrega à depressão, é muito difícil. Qual que é a prevenção? É a própria palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Isaías, capítulo 40, 28 a 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa e nem se exausta. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Porém, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se fadigam, não se cansam. Qual é a prevenção? É a própria palavra do Senhor.
Mas bateu o desespero, veio aquele momento de angústia, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas horas da angústia, pelo que não temeremos. Você não pode se entregar. Aconteça o que acontecer, não chegue ao ponto do esgotamento físico, busque ajuda, mas não se entregue em nome de Jesus. Busque o recurso na palavra de Deus. E aí você tem que ter um mecanismo de defesa. Não são aqueles mecanismos de defesa que eu falei lá no nosso 3º e 4º programa. O mecanismo de defesa aqui é a palavra de Deus, é infalível. E qual é o mecanismo de defesa que você tem? Coloque o foco naquilo que é eterno. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que o nosso corpo vá se esgotando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. Você precisa colocar o seu foco naquilo que é eterno. É por isso que os mecanismos de defesa, como prazer nas drogas, na bebida, fugas, não resolvem, porque são temporais. Você tem que focar naquilo que é eterno, e a palavra de Deus é eterna. Independente da sua idade, os jovens se cansam, mas os que confiam no Senhor, mesmo sendo velho, mesmo sendo idoso, renova as suas forças. É o nosso espírito que tem que ser renovado. E você busca isso aonde? No Senhor. Existem pessoas jovens. Eu não sei se você já se deparou com uma adolescente com depressão. Meu Deus do céu. Eu não sei se você já se deparou com um jovem que tem uma vida pela frente deprimido, não quer fazer nada. Dentro de um quarto isolado, um quarto escuro, não tem prazer, não quer sair, não sai com os amigos, não vai fazer uma pedalada, não vai praticar um esporte. A vida acabou, é terrível. Em contrapartida, convivo com algumas pessoas com mais de 80 anos que estão aí pedalando, tem uma vida, pratica esporte, faz academia, anda de bicicleta, né? Faz coisas aí. Tem pessoas que começam a pedalar e no outro dia não conseguem nem andar. Mas acredite, você pode renovar o seu espírito, você pode renovar o seu vigor, você pode renovar sim, mas não chegue ao esgotamento emocional e nem ao esgotamento físico. Concentre-se naquilo que é permanente. Para evitar o esgotamento, você tem que focar naquilo que é eterno, naquilo que tem valor. É que ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Então, preste atenção, você não pode focar nos seus problemas. Você não pode focar nas suas fraquezas. Você não pode focar na circunstância. Porque se você começar a focar nas circunstâncias, nos problemas, você vai entrar em parafuso. Ah, eu tenho dívidas. Busque ajuda. Busque a ajuda de um conselheiro ou um especialista na área das finanças e ele vai te dar orientação, ele vai sentar com você, vai ver quais são as dívidas que você precisa eliminar, o que você pode renegociar. Busque ajuda. Ah, estou doente, busque um especialista. Não vá correr lá pelas redes sociais, olhar aí na TV ou na televisão ou na rede social o que significa aquela doença. Não, busque a ajuda de um especialista. Converse com pessoas que superaram aquele tipo de enfermidade. Ah, mas estou com problemas no casamento. Busque ajuda, conselheiros matrimoniais, pessoas que deram certo. Ah, estou com problemas com filhos. Busque ajuda. Você hoje tem a Universidade da Família à sua disposição aqui em Pompeia, com cursos, desde a chegada do bebê até o curso para a terceira idade. Então você pode buscar recurso, mas não foque nos problemas. E aí, a última dica que eu dou para você é que você precisa procurar viver acima da média. O que é uma pessoa mediana? Uma pessoa mediana é aquela que não é quente nem é fria. É aquela que para ela as coisas não estão boas nem ruins. Não
é legal, mas também não é atrativo. Uma pessoa mediana é uma pessoa que ela está vivendo a mediocridade ou na mediocridade. Existe um livro e o título dele é justamente esse: Aprenda a viver acima da mediocridade. Aprenda a viver acima da média. Então, procure viver sempre acima da média, não atentando nós para as coisas que se vê, mas as que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então fica aqui algumas dicas para você que já tentou de tudo e até o momento você ainda não conseguiu alcançar aquela tão esperada libertação, restauração, vitória sobre as suas lutas. Foque naquilo que é eterno. Busque ajuda em Deus. Deus não é injusto para com você. Não fique aí se entregando ao esgotamento, achando que Deus está sendo injusto. Ó céu, ó terra, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém se preocupa comigo. Para com isso em nome de Jesus. Você tem um Deus Todo-Poderoso que te ama e que te dá recursos para você sair desse estágio de nostalgia. Deus tem algo para a sua vida. Ele quer o melhor para você. Ele te ama e Ele quer te ver de cabeça erguida andando em vitória. Não se entregue ao esgotamento emocional. Foque naquilo que é eterno e procure viver acima da média. Estamos à sua disposição, aqui na TV Com, através dos programas, ou pelo nosso WhatsApp, também na Livraria Life. E não se esqueça, mensalmente nós temos um seminário que chamamos Cura para a Alma. Esse seminário é um encontro de 3 dias que vai te ensinar a usar as ferramentas para combater a doença da alma e te levar à libertação. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.